A paz, irmãos. Nós vamos ler a palavra do Senhor na carta aos Efésios, capítulo 1. E nós vamos começar no versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Amém? Os irmãos podem se assentar. Estava meditando na palavra do Senhor e várias vezes eu acabo lendo essa palavra de Efésios. Eu gosto de fazer anotação em coisas que eu acho interessante na palavra do Senhor, e essa que é uma das páginas que é mais riscada, porque aqui nós conhecemos algo maravilhoso, que aqui é chamado de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Fala das bênçãos que nós recebemos da mão de Deus. E às vezes a gente passa por situações complicadas na vida, a gente passa por situações, vamos dizer, de aperto, passa por uma situação difícil na vida familiar, ou na vida financeira, ou em qualquer outro aspecto. E se você não saber realmente como é a bênção de Deus para você na sua vida, se você não tiver a dimensão da verdadeira bênção espiritual de Deus para a sua vida, você pode acabar com isso se afastando dos caminhos do Senhor devido a uma dificuldade, devido a um problema que você enfrenta. Mas se você saber realmente o que Deus fez e quem é Deus, aí você pode passar o momento que for, a dificuldade que for, como ser humano que nós somos, você vai chorar, você vai sentir um aperto, você vai passar por uma aflição, por angústia. Só que isso, de repente, você olha para o alto e vê Deus que fez tudo o que nós vamos ver, fez por mim, fez por você. Aí você já se coloca novamente na posição, porque você pode perder tudo nessa vida, mas Cristo ninguém pode tirar da sua vida, porque diz que você está nas mãos do Pai e nas mãos do Filho. Tem uma passagem em João que diz assim, que nós somos como ovelhas que estamos protegidos na mão do Pai, e depois fala que tem a mão do Filho também por cima.
Então, se você está protegido pela mão do Pai e com a mão do Filho, quem pode abrir a mão do Pai e a mão do Filho e ainda com o sangue de Cristo te fazendo uma proteção? Ninguém. Então, se você está em Cristo, você pode passar pelo problema que for, mas você está seguro nas mãos dele. Só que às vezes nós demoramos um pouco para perceber. Então é nesse tempo que a gente passa por algum problema, a gente fica meio perdido, não sabe o que fazer, mas de repente alguém diz uma palavra da parte do Senhor para você, você ouve algo na pregação e você já desperta para a sua realidade, porque a sua realidade em Cristo é outra. Você pode passar o problema que for, mas você vai seguir adiante, porque você foi abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais de Cristo, que é assim que começa o primeiro versículo que nós lemos, que é o versículo 3. O apóstolo Paulo, ele bem diz assim: olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vocês vão perceber, lendo o texto, que aqui ele vai falar do que Deus fez ao nosso favor e o porquê ele fez, como ele fez. E como nós conhecemos, Deus é um só, mas de uma maneira que nós não conseguimos compreender, ele diz a palavra que ele subsiste em três pessoas. Nós sabemos que o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esses três são um. E de uma maneira tal que eles são um, da mesma essência, da mesma substância, mas eles não se misturam, porque você sabe que quem veio e morreu numa cruz por mim e por você foi o Filho, foi Jesus. Quem enviou foi o Pai, não foi o Filho. E quem agora está atuando, selando, convencendo você, as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, não é Jesus, é o Espírito Santo. Então é como se fosse um só, e cada um tem a sua função distinta, cada um fez o seu papel, e é isso que nós vamos ver, que nós acabamos de ler. Queria que os irmãos verificassem na Bíblia de vocês, que do versículo 3 até o final do versículo 6, ele vai falar do que o Pai fez para nós. E olha como termina no versículo 6: para o louvor da sua gloriosa graça. Depois do versículo 7 até o final do versículo 12, vai falar o que o Filho fez nessa obra que nós vamos ler. E termina também, olha, a fim de que deixa eu ver onde que está. No versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E depois, do versículo 13 até o final que nós lemos, vai falar do papel do Espírito Santo na obra da nossa salvação, e também termina, para o louvor da sua glória. Ou seja, que mostra aquilo que o Pai fez, aquilo que o Filho fez e aquilo que o Espírito Santo fez, e que tudo é para o louvor da glória de Deus. Então, existe alguns ensinamentos que colocam em forma de perguntas, normalmente chama catecismo. Normalmente quando a gente ouve a palavra catecismo, a gente pensa coisa, quando era pequeno eu ia no catecismo, coisa da igreja católica, mas não é, é um termo que significa ensinamento, é para aquele que está iniciando na vida cristã. E tem um desses que a primeira pergunta fala assim: qual é o fim principal do homem? Ou seja, qual a finalidade, o objetivo principal para que o homem foi criado? A resposta é que o homem foi criado e a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, se deleitar nele para sempre. Então o homem, nós fomos criados para glorificar a Deus, nós fomos criados para se deleitar em Deus. Deus nos criou para isso. Só que, como nós sabemos a história, nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles cometeram o pecado da desobediência, e com isso o pecado entrou no mundo. Tendo o pecado entrado no mundo, toda a humanidade se afastou de Deus. Todas as pessoas ficaram rebeldes contra Deus e começaram a adorar a criatura ao invés do Criador. Começaram a fazer coisas totalmente contrárias a Deus, porque na verdade
O primeiro pecado é que Adão e Eva, eles quiseram ser como Deus. Então a nossa rebeldia sempre é essa, que nós queremos ser como Deus, nós queremos ser donos de nós mesmos, nós não queremos depender de ninguém, nós queremos ser autônomos, nós queremos falar assim, não, eu mando em mim, eu que vou coordenar tudo que faço. E esse é um sinal de rebeldia, e essa rebeldia veio com o pecado. Só que aqui nós vamos ver então dessas bênçãos espirituais, que foi o quê? É a graça de Deus para com a humanidade caída, é o que Deus fez para a sua gloriosa graça, para o louvor da sua glória. Então, irmãos, em primeiro instante, é importante que a gente saiba de uma coisa: o amor, nós vamos ver que está inserido em tudo que Deus faz para com suas criaturas. Mas em primeira instância, é importante que nós tenhamos em mente que tudo que Deus faz, em primeiro lugar, é para a sua própria glória. Então Ele não nos resgatou, não nos salvou porque nós éramos bonzinhos, porque nós éramos um bibelô que Ele queria pegar para Ele. Não, Ele fez tudo isso primeiramente para a sua própria glória. E Ele fez por graça, sem merecimento, sem eu e você merecer. Porque se Ele quisesse ficar somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo em comunhão, eles já estariam totalmente satisfeitos, não estariam em solidão, em nada, porque eles se completam, é uma harmonia, é o único Deus. Só que pela sua graça, Ele resolveu nos resgatar, Ele resolveu nos redimir. Então nós vamos ver as bênçãos que Deus fez para conosco, e nós podemos definir assim, que nós fomos primeiro escolhidos pelo Pai, depois nós fomos redimidos pelo Filho e fomos selados pelo Espírito Santo. Então a primeira parte que nós vamos ver é que nós fomos escolhidos por Deus, que é o que fala assim no versículo 4: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então aqui é algo que nós não conseguimos entender, é algo que a nossa mente humana não consegue alcançar, mas é algo que fica escrito não somente aqui, mas em outras partes da palavra, que é sempre iniciativa de Deus para com suas criaturas. Desde o chamamento de alguém para a obra do Senhor, quando Ele chamou Moisés, quando foi chamado Abraão, tudo isso parte da iniciativa de Deus. Se não fosse Deus agir em nosso favor, nós nunca teríamos ido até Ele, mas porque Deus primeiro agiu, aí nós agimos até Ele. E é isso que está escrito aqui: pois nos elegeu, Ele nos escolheu. Se você está aqui hoje, é porque você foi um escolhido do Senhor, é porque Ele primeiro te escolheu, por isso você o escolheu. Está escrito aqui: pois nos elegeu nele quem? Em Cristo. Você vai perceber que aqui nós vamos falar do que o Pai fez, do que o Filho mesmo fez, do que o Espírito Santo fez, mas em todo lugar Cristo vai estar envolvido, porque foi da vontade do Pai que tudo fosse feito para o Filho, tudo foi feito para Jesus Cristo. Então você já pode ficar imaginando que aquele que tem Cristo tem tudo, porque tudo foi feito para Ele. Imagina aquelas pessoas que não têm Cristo na vida, qual esperança eles têm? A pessoa que não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, quando a morte estiver próxima, o que ela pode ter de esperança? Porque somente em Cristo é que nós podemos ter esperança da vida eterna. As pessoas que não têm Cristo, que de repente falam, não, eu sou ateu, na verdade é uma rebeldia também para com Deus, porque Deus, de uma maneira que nós não sabemos como, ela coloca na todos os seres humanos que existe Deus, só que Ele fala, não, eu quero acreditar que Deus não existe. Então aqueles que não têm Cristo, ou por falar que não crê na existência dele, ou por acreditar em outros deuses, esses irmãos na verdade não têm nenhuma esperança. Mas aqueles que creem em Cristo, esses têm tudo. E está escrito então aqui, pois Ele nos elegeu em Cristo. E olha que interessante,
antes da fundação do mundo. Olha só, que Deus nos escolheu, não sei, nós não sabemos explicar como, mas está escrito aqui que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso tem algo interessante. Se Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, eu nem você tínhamos feito nada, vamos dizer, de boas obras, para que Deus falasse: não, eu vou escolher ele, porque ele é melhor do que o da direita. Não, ele é melhor do que aquele que está na frente dele. Não, olha lá, ele é melhor do que o outro. Não, porque na verdade nenhum de nós temos nada para oferecer para Deus. Diz a palavra do Senhor que as nossas obras de justiça são como trapos da imundícia, porque nós pecamos. Então, irmão, se Deus fosse falar assim: não, eu vou escolher depois que eles nasceram, eu vou escolher quem é o melhor, Ele não ia escolher ninguém. Mas aqui nós não sabemos como. Diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, Ele te escolheu você não tendo feito nada por merecer. E nós não sabemos como isso aconteceu, mas antes da fundação do mundo diz que Ele nos elegeu. E olha, Ele nos elegeu para uma coisa, para um objetivo: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle. Então, irmão, se você foi escolhido por Cristo, não é para você viver daí uma vida da maneira que você quer. Deus não te escolheu para que você vivesse a vida como você vivia antes dEle ter te chamado. Ele te escolheu, olha para quê? Para que você fosse santo, para que você fosse separado do mundo, para que você fosse irrepreensível diante dEle. Então aqui é até uma maneira de você ver se realmente você é um escolhido do Senhor, ou se você está aqui com suas próprias pernas. Se você foi escolhido pelo Senhor, você é alguém separado, você é alguém que anda em santidade, você é alguém que procura andar irrepreensível diante dEle. Você procura se apresentar diante do Senhor de uma maneira correta, de uma maneira santa, de uma maneira onde as coisas do mundo não te contaminem. Você procura fazer isso de uma maneira adequada, de uma maneira conforme é revelada na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Então Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas para quê? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle. Então, irmãos, Deus, nós somos escolhidos por Ele. De qual maneira? Ele tendo nos elegido, e depois tem uma outra palavra aqui: nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. E olha só que interessante, para que nós fôssemos filhos por adoção. Tem muita gente, a maioria das pessoas fala: ah, Deus é Pai, eu sou filho de Deus. Mas pela palavra de Deus, nós temos que saber primeiro uma coisa: Deus só tem um Filho, Jesus Cristo. Fala que Ele é o Filho único, o unigênito. Todas as outras pessoas, todos nós, somos criaturas de Deus. A única maneira de nós sermos filhos de Deus é por adoção. É somente se você for adotado para a família de Deus. Então muitas pessoas falam: ah, eu sou filho de Deus. Se elas não foram adotadas para a família de Deus, na verdade são só criaturas, como eu era antes só criatura. Mas nós fomos predestinados para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Então a única maneira de alguém ser adotado, ser considerado como um filho na família de Deus, é através do Filho, através de Cristo. Então Deus, Ele te escolheu e Ele te predestinou para que você fosse então adotado na família de Deus através de Cristo. E olha para quê, irmãos? Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Deus, na sua soberania, Ele agiu pela vontade dEle. Foi do agrado de Deus te chamar, foi do agrado de Deus te escolher, foi da vontade soberana de Deus agir em seu favor. Porque, irmãos, se for você bater no peito e falar: não, eu fui para Cristo por minha vontade,
Você está indo contra a palavra que fala que foi pela vontade de Deus. Eu sei que quando você chega a Cristo, é você que escolhe, é você que vai e fala: não, eu quero servir ao Senhor. Mas irmãos, nós não sabemos como, mas vocês vão ver que de uma maneira que nós não sabemos como que Deus age, mas quando você fez isso, é porque primeiro o Espírito Santo agiu dentro de você, e por isso você tem que louvar e glorificar a Deus, que é o que está escrito aqui. Olha, você foi predestinado para ser adotado, para entrar na família de Deus, conforme a vontade de Deus, e para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça. Ou seja, Deus agiu em seu favor. Nós que éramos todos perdidos, estávamos vivendo da maneira que a gente queria. Quando você foi resgatado, quando você foi adotado na família de Deus, é para um motivo, para louvor e glória da sua graça. Então, irmãos, por isso que nós devemos sempre, não somente aqui dentro da igreja, louvar a Deus, porque nós fomos chamados, eleitos, predestinados, adotados para o louvor da glória da sua graça. Então, em todos os momentos da minha vida, eu devo louvar e engrandecer a Deus. Então, se você estiver naquele momento de dificuldade, naquele momento que você está passando por um aperto, que você está entrando num desespero, para um pouquinho e daí você reflita e fala: mas eu fui um escolhido do Senhor, eu fui chamado para Ele, hoje eu sou filho de Deus, de outra maneira eu não seria, mas hoje eu sou, e Ele fez isso para louvor da sua gloriosa graça. E olha, se eu sou filho de Deus, eu sei que um dia eu vou estar com Deus e ninguém vai tirar isso de mim. Então glorifica a Deus, e essa situação que você se encontra, ela se dissipa da sua vida, ela acaba sendo em nada. Então aqui nós vimos que a primeira bênção espiritual é que você foi escolhido do Pai. Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça. Agora nós vamos ver que é a parte do Filho, que nós somos então redimidos pelo Filho. Tá? A partir do versículo 7, fala assim: olha, nele, que é em Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue. Aqui diz essa palavra, nós temos a redenção. Redenção significa que você foi comprado por um preço. Redenção significa isso. Então nós somos redimidos por Cristo. Cristo realizou a redenção, Ele nos comprou. Ele nos comprou, irmãos. E aqui tem o preço, olha, redenção pelo seu sangue. Ou seja, quando Jesus derramou o seu sangue naquela cruz, Ele estava adquirindo, Ele estava comprando aqueles que o Pai um dia escolheu. Então é isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio comprar um povo para si, diz a palavra do Senhor. Então Ele veio redimir um povo através do seu precioso sangue. Diz a palavra do Senhor que nós somos comprados com o sangue de Cristo. E em Pedro fala assim, que nós somos comprados da nossa vã maneira de viver. O que é vã maneira de viver? É inútil. Aqueles que não estão em Cristo, a vida é inútil. Pode ser quem for, pode ser um grande empresário, pode ser um grande político, um presidente, pode ser uma pessoa que leva uma vida simples e controlada. Se ela não está em Cristo, a vida dela é vã, a vida dela é inútil. Mas quando você foi resgatado, redimido pelo sangue de Cristo, você foi redimido da sua vã maneira de viver. Ah, mas eu era alguém de destaque, eu era um político no cenário nacional, mas você tinha uma vida vã. Vã por quê? Porque ela não leva a nada. Se você não está em Cristo, o seu fim é a perdição, o seu fim não é nada agradável. Então por isso que a sua vida é vã. Você pode conquistar mundos e fundos, mas se você não está em Cristo, a sua vida é vã, não serve para nada, é inútil. Agora, você pode vir para Cristo, como diz a palavra, sendo livre, sendo escravo, da maneira que você vier, a sua vida agora não é vã, ela é útil,
ela é do Senhor. Aí a sua vida tem sentido, porque a sua vida agora é para a glória da graça de Deus. Então nós somos comprados, nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. E olha, nós, pela redenção do seu sangue, e nós temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então é por isso que a sua vida deixa de ser vã, porque pela redenção do sangue de Cristo, houve a remissão dos nossos pecados. Os pecados que estavam em você, eles foram retirados. Então quando Deus olhar para você naquele último dia, quando você estiver de frente com Deus, Ele vai olhar e vai ver os seus pecados, porque eles foram remidos, eles foram tirados. Isso foi graças ao sangue de Cristo, ao sangue de Cristo derramado na cruz. Então, irmãos, essa a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Ele derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. De novo fala que era pela riqueza da graça de Cristo, ou seja, não é por nada que você tenha feito que o seu pecado é cancelado, mas é pelo que Cristo fez. Então, irmãos, é essa outra bênção de Deus, é que nós somos então escolhidos do Pai, e nós somos remidos por Cristo. E olha só que fala ainda mais, que daí o que Ele fez? A partir do momento que você foi então foi comprado por Cristo e os seus pecados foram cancelados, fala que Ele desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Ou seja, irmãos, depois que você foi salvo, depois que você foi liberto, foi desvendado, tirado do seu olho o tapão que você tinha, e o mistério de Deus, a vontade de Deus para a sua vida foi revelada. Ou seja, agora você sabe o que Deus quer da sua vida, você sabe como você deve agir na sua caminhada, porque foi desvendado o mistério. Agora você sabe a vontade de Deus, porque ela foi revelada para você. Quando você lê a palavra do Senhor, que a vontade dele está expressa nessas páginas, aí você, a verdade, a vontade de Deus para a sua vida vai saltar aos seus olhos. Aí você vai poder andar conforme diz a palavra do Senhor. Então aqui nós vemos tudo o que foi realizado por Cristo, através da sua morte, do seu derramamento de sangue e da sua ressurreição. E tudo, irmãos, olha aqui, olha, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como a que estão na terra. Então é tudo isso que Cristo fez em nosso favor, e por isso no versículo 11 fala que por causa do que Cristo fez, nós também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Para quê? A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, você que um dia foi salvo por Cristo, você teve seus pecados cancelados, agora você foi feito herança, você também é um herdeiro e cordeiro com Cristo. E aqui diz que isso também era para o louvor da glória de Deus. E isso para quem? Para os que de antemão esperam em Cristo. Então hoje, assim, você até diz assim: eu fui salvo. Um dia nós somos salvos. Na sua caminhada na vida cristã, nós podemos dizer que você está sendo salvo. E naquele último dia, que é quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, você também diz a palavra que você será salvo. Ou seja, nós somos salvos, estamos sendo salvos, um dia nós seremos salvos. Por quê? É aquele que perseverar até o fim que será salvo. Ou seja, você foi salvo e agora você espera em Cristo o dia que Ele vem para completar realmente essa salvação na sua vida. Então isso é o que acontece com aqueles que foram salvos em Cristo.
E agora, irmãos, na última parte, nós vamos ver aquilo que o Espírito Santo fez, que é o que? O Espírito Santo selou a cada um de nós, a cada um daqueles que o Pai escolheu, que o Filho remiu, agora ele é selado, que é o que fala a partir do versículo 13. Fala assim, olha: e também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, a maneira que Deus usa para que nós tenhamos acesso à salvação é através da palavra dele. Deus poderia ter usado qualquer outra maneira, porque ele é Deus, ele faz aquilo que ele quer, mas ele escolheu que fosse pela palavra dele que a salvação chegasse até as pessoas. Então, por isso que diz aqui, que depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ou seja, naquele dia que você ouviu a palavra do Senhor, no dia que alguém pregou a palavra do Senhor, aí você ouviu a palavra da verdade, diz assim: tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui diz assim, que você ouviu a palavra, e aí você creu. A partir do momento em que você creu, aí você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Esse selo, ele diz assim como se fosse uma identificação. Você já é visto por Deus como então agora um filho. Você já é visto por Deus como alguém que foi comprado, como alguém que foi remido por Cristo naquela cruz. Então diz assim, que quando você ouviu a palavra da verdade, quando você creu, aí você foi selado. E olha que no versículo 14 diz assim, que esse selo, o qual é o penhor da nossa herança. E o que é o penhor? Existe, não sei se ainda tem a Caixa Econômica Federal, ela fazia esse tipo de operação. Você poderia querer um dinheiro, você poderia querer um valor para que você pudesse ter em suas mãos. Então você poderia pegar um objeto de valor, seja o objeto que for. Você tinha lá um relógio de ouro, você tinha de repente uma joia, você tinha um colar de pérolas. Então você pegaria esse objeto de valor, você ia até a agência bancária, e aí você deixava aquele seu objeto de valor como o penhor. O penhor é a garantia. Você pegava então o seu objeto de valor, aquilo que tinha um grande valor, deixava como garantia no banco, e o banco então te dava um dinheiro, e você deixava aquele objeto como uma garantia. Então aqui, irmãos, é dito o quê? Que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo que está dentro de você é o penhor da sua herança. Então, olha só que coisa maravilhosa. Você deixava, a pessoa poderia fazer essa operação deixando lá uma joia, um relógio, um colar de pérolas como garantia daquela transação que foi feita, para que então o banco pudesse te emprestar aquele valor. Então aqui, irmãos, é para a gente entender. Quando Cristo derramou o seu sangue na cruz para te salvar, aí veio o Espírito. Quando você creu, o Espírito Santo de Deus te selou, e Ele é a garantia de que você vai chegar no fim da sua vida, quando você um dia vier a falecer, ou quando Cristo vier aqui para julgar vivos e mortos. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor de que você foi salvo, de que você é de Cristo. Então, olha que garantia, irmãos. O Espírito Santo da promessa é a garantia. Então é algo que você tem que glorificar a Deus, porque você não está confiando que você vai chegar até a glória, até o céu, por causa de você, mas por causa da garantia do Espírito Santo, por causa da garantia que Ele te selou. Olha aqui, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Ou seja, quando você chegar na presença do Senhor, aí
ele vai ver que a garantia de que você é de Cristo está ali em você, que é o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, ele é a garantia de que você vai chegar até o fim. Por isso que está escrito em uma porção da Escritura, que aquele que começou a boa obra, ele vai completar, porque o Espírito Santo te selou. E essa passagem, irmãos, que nós lemos de Efésios, ela faz lembrar muito Romanos 8. Os irmãos abriram. Em Romanos 8 até vai falar bastante sobre basicamente até a mesma coisa, mas olha só que interessante, é versículo 28, nas nossas Bíblias, e está até, a maioria tem o título, mais do que vencedores. Às vezes a gente até diminui e fala, por que nós somos mais que vencedores? É porque nós vamos obter isso, nós vamos obter aquilo, nós vamos obter aquele outro, nós vamos conquistar tal coisa. Isso daí nós vamos receber de Deus, porque ele fala assim, se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas quando aqui Paulo escrevendo diz que nós somos mais do que vencedores, é porque nós vamos passar por todos os momentos de dificuldades na nossa vida, mas você não vai sair da presença de Deus, porque Deus realizou tudo isso que nós vimos em Efésios na sua vida, que é também o que está escrito aqui, olha, em 28, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito, pois o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, Deus, ele começa uma obra e ele termina ela até o fim. Então, irmãos, você confiando que Deus vai realizar essas coisas na sua vida, aí você é mais do que vencedor, porque fala assim, olha, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Então, irmãos, aqui fala, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Então, se você persiste no caminho do Senhor, vive em santidade, porque diz que você foi escolhido por Deus para ser santo. Se você vive na presença de Deus e alguém vier falar com você e falar, não, você não é de Deus não, eu lembro como você era, você não é de Deus, você pode ficar tranquilo, porque você foi um escolhido de Deus e é Deus quem te justifica, não é o homem que tem que aprovar, é Deus que te justifica. E também, olha, fala assim, quem vai te condenar? Pois foi Cristo quem morreu, não foi um mártir que morreu por você, não foi Tiradentes, não foi, sei lá, o personagem que você quiser, foi Cristo quem morreu por você, foi o Filho único de Deus. Então, quem vai te condenar? Foi Cristo que morreu por você. Então, por causa disso, pode vir o que for, pode vir a tribulação, pode vir a perseguição, a fome, a espada, tudo, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, se você é mais que vencedor em todas as situações complicadas, difíceis da sua vida, na perseguição por causa do Evangelho, ou seja, qualquer problema que for, você vai sair mais que vencedor. E não por causa do que você é bom, porque você é competente, mas por causa daquele que o amou. Então, irmãos, sempre é importante isso, por causa de Cristo, você é mais que vencedor. Amém? Então, só relembrando o primeiro ponto que nós lemos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, olha, aqui Paulo louva a Deus, por quê? Porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então você só é abençoado em Cristo. Fora de Cristo você não é abençoado. Fora de Cristo você é maldito. Em Cristo você é abençoado, porque um dia naquela cruz, Jesus Cristo se fez maldito, se fez maldição no meu lugar e no seu lugar. Então se hoje você pode falar, eu sou um abençoado, lembre-se, é porque Jesus Cristo se fez maldição naquela cruz. Se você fala para o seu filho, Deus te abençoe meu filho, só é possível porque Cristo se fez maldição naquela cruz. Então quando nós falamos, essa pessoa é uma bênção, às vezes a gente fala até num tom meio sarcástico, não é muito legal você usar dessa maneira, porque quando você fala que alguém é uma bênção, lembre-se, é porque Cristo se fez maldição naquela cruz, e Ele fez isso porque Ele quis, porque Ele se entregou voluntariamente, por causa desse plano, vamos dizer assim, dessa harmonia que houve um dia antes da fundação do mundo, onde foi feito algo, o Pai enviou o Filho veio e fez a sua obra de salvação, e aí Ele enviou o Espírito Santo para que nós fôssemos um dia convencidos do pecado e fôssemos selados para a nossa salvação. Então, irmãos, as bênçãos celestiais que nós devemos glorificar a Deus, não é aquilo que nós conquistamos na nossa vida, isso daí nós vamos conquistar, mas quando você lê essa parte da palavra do Senhor, as bênçãos que nós fomos abençoados por Deus, é isso que nós vemos, é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, onde o Pai te escolheu, tirando você do charco de lodo, é onde o Filho te redimiu, fazendo a obra dele de resgate na cruz, e onde o Espírito Santo de Deus te selou. Essa é a bênção da sua vida, e tudo isso Deus fez para o louvor da sua própria glória. E se Ele fez isso para a própria glória dele, nós que fomos aqueles agraciados por Ele, devemos também glorificar o nome dele para todo sempre, por toda a nossa vida. Aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Então essa é a palavra do Senhor para nós essa noite, para que nós possamos meditar sempre na nossa vida. Quando você estiver passando por uma dificuldade, quando você estiver passando por um momento difícil, pela fome, pela perseguição, pela espada, pela nudez, seja o que for na sua vida que você estiver passando, lembre-se que isso não é nada. Nisso você vai sair mais que vencedor, e aí você lembra de tudo o que Deus fez em seu favor, lembrando que é sempre por graça, sem você merecer, Ele agiu em seu favor. Por isso glorifique a Deus, porque você não fez nada por merecer, mas Ele agiu somente pela sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu amor que Ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Lá no nome da paz.